Bom, eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo de número 1. Eu quero ler do versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém e amém. O Natal no Ocidente, ele tem uma grande expressão. De fato, ele muda o contexto do Ocidente, sobretudo na nossa região. Nós começamos a ver nas ruas algumas mudanças. Eu posso falar ali de Barueri, que nós temos um boulevard, que é aquela praça central, ali perto da rodoviária e da estação, e ali naquela praça nós temos uma árvore de Natal de 35 metros. Então a nossa região vai mudando a partir da chegada do Natal. É muito interessante porque eu estive viajando agora para Bauru e Sorocaba, pregando ali, e nas estradas eu acabei parando em alguns lugares, e muito interessante que mesmo dentro daqueles grandes restaurantes de beira de estrada, você encontra ali o presépio montado. Se a gente for num shopping, seja no Parque Shopping, seja no Tamboré ou nos shoppings lá de Osasco, nós vamos encontrar ali muita estrutura e muita coisa relacionada ao Natal. Surgem então as luzes. Aliás, os irmãos aqui estão bem iluminados. Olha aquela cortina de luzes brancas ali, muito bonitas. E assim vão aparecendo as árvores de Natal. E nós, quando entramos nas casas, percebemos já o Natal presente. A minha filha, Mônica Caroline, ela sempre gosta, a minha família toda, a Mônica também, gosta muito do Natal. E lá em casa sempre tem alguma coisa na porta. Cada hora elas mudam. E aí a Moniquinha ficou responsável por comprar lá uma coisa, porque o filho começa a trabalhar, a gente já começa a dar obrigações para eles, comprar as coisas, né? Fala, não é Natal, você não vai ficar fora não, já compra alguma coisinha aí já pro Natal. E aí ela comprou, não uma guirlanda, mas ela comprou um caminho seguro assim, num preguinho que tem uma palavra e várias coisas relacionadas ao Natal. Eu me lembro que um ano eu recebi um presente do esposo da nossa irmã Roberta Rocha, um presente do Saulinho, e o Saulinho me deu uma guirlanda, só que era de bala de morango, e ele deu aquilo, tipo ali, vamos supor, dia 20 de novembro, quando deu no começo de dezembro, só tava o ferrinho da só tava o ferrinho da guirlanda, porque a gente passava, pegava aquela bala, né?
Um presente muito gostoso, né? De ganhar. Então, dentro da nossa casa a gente tem a presença do Natal. Veja que o Natal vai tomando os shoppings, as áreas públicas, vai tomando as escolas, vai tomando as igrejas. Dentro das casas a gente constrói árvore de Natal. Hoje a igreja já está mais compreensível e fazendo uma separação entre o que é um puro simbolismo e o que é algo religioso. E hoje os irmãos já fazem árvore de Natal dentro de casa, e ali é muito legal quando tem uma árvore bonita. Bom, surgem então as bolas de plásticos. Agora esses dias eu vi uma coisa no meu irmão que eu fiquei maravilhado. Ele encheu a casa dele lá com uma árvore de Natal, e aí tinha as bolinhas, né? Mas aquelas bolinhas tinham fotos da família, que você abre, coloca a foto da família e fecha, e aquelas cores, algo muito bonito. Então quer dizer, o Natal ele está tomando a nossa região, a nossa casa, a nossa vida, e no mundo ocidental isso acontece. Não é incomum você estar ali passando a televisão, a sequência dos filmes, e você começa a ver vários filmes de Natal. É muito normal você ir ao cinema e ver lá em cartaz alguma coisa relacionada a isso. Agora tem programas quanto a isso, as pessoas começam a pensar, enfim, tudo isso vai ter nessa sequência até chegar na noite do Natal. E na noite do Natal é muito bom. Dia 24 para dia 25, nós enfeitamos as mesas, trocamos a toalha que é colocada geralmente é de um tom forte. A Mônica, por exemplo, ela gosta de vermelho e ela gosta da toalha nova. Todo Natal ela compra uma toalha nova para inaugurar lá com a gente. E quando por alguma razão nós não vamos passar o Natal em casa, ela compra mesmo assim, e aí faz alguma coisa lá para que a gente possa inaugurar antes do Natal. E nós temos uma outra coisa muito bacana do Natal também, a mim me toca profundamente, de modo particular, que é a mesa do Natal, as comidas. Eu gosto daquelas comidas, hein? Aliás, eu gosto de todas as comidas, mas as comidas do Natal são maravilhosas, não é verdade? Eu particularmente gosto muito, né? É uma delícia você passar a noite toda comendo, é uma bênção, né? É muito bom. Muito bem, é um ambiente gostoso também, onde a gente pode chamar a família, reunir os amigos, trazer os agregados. Sempre aparece alguém que não foi convidado, que ninguém sabe quem é, mas que está lá meio perdido, e aí você tem que receber. É muito bom. Acontecem as trocas de presentes, cada um vai tendo ali a sua oportunidade de presentear, e aí surge o amigo secreto e todas as confusões que ele traz. Um dia foi feito um amigo secreto que um parente nosso participou, e ele fez questão de comprar uma bolsa caríssima e para uma pessoa que ele tinha tirado, e ele trouxe. Quando ele foi entregar, ele recebeu da mesma pessoa um presente. Eles tiraram-se ali mutuamente, e aí ele recebeu um calendário. Foi uma depressão muito grande para ele, tem que tomar cuidado. Hoje, para evitar isso, já se estabelece um preço mínimo, né, Malaquias? Fala algo. É amigo secreto e o preço mínimo é 50, para não dar confusão, não é verdade? Esses dias eu fui nós fizemos um amigo secreto, e nós estávamos com uma família, e nós éramos convidados. É gente da nossa família, mas nós nunca tínhamos ido para o Natal com eles. E aí nós fomos com eles para um sítio, chegamos lá, eles inventaram de fazer um bingo. E aí o bingo lá tinha os melhores presentes, era o bingo de Natal. E a nossa família, eu, a Mônica, o Dudu e a Moniquinha, nós ficamos com os melhores presentes. Foi horrível aquilo, porque eles tinham comprado, eles tinham idealizado. Nós aparecemos lá do nada, nós estávamos convidados, mas aparecemos do nada e levamos os melhores presentes. Foi constrangedor. A gente teve que fazer muitos cafés e almoços para ir pagando ao longo do tempo, ao longo desse ano, né? Mostrando para eles que valeu a pena eles terem dado os presentes para nós. Nós ficamos acordados até 3, 4 horas da manhã, e aí então algumas igrejas realizam cantar, tudo isto, cantata, musical. Aqui está acontecendo o musical dos irmãos, parabéns,
ali na sede, eu sei que vai acontecer também alguns dias, o pastor Eber. Lá em Barueri, nós também teremos cantata, nós vamos ter 4 dias de cantata lá, quarta-feira agora, pela misericórdia de Deus, eu que sou um dos pregadores ali. Então, é muito bom tudo isso. Só que a pergunta que vem é a seguinte: será que todas estas coisas demonstram de fato, de verdade, a genuína e autêntica razão do Natal? Será que o Natal é de fato, de verdade isto que nós descrevemos aqui? Eu acredito que não. A verdadeira razão do Natal, ela tem a ver não com bolinhas coloridas, não com toalhas de mesa, tudo isso são coisas bonitas, não com arroz com uva passas, não com esses presentes e essas trocas. A verdadeira razão do Natal tem a ver com Jesus. Jesus, ele é a verdadeira razão, o verdadeiro motivo, o verdadeiro centro do Natal. Se nós tivéssemos que nomear no Natal algo que é digno e alguém que é digno de reconhecimento, de centralidade, de dignidade, de louvor, de honra, de aclamação, nós vamos chegar à conclusão que o centro do Natal é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu gosto muito do presépio. E lá no presépio, os irmãos lembram que é o presépio? É aquela encenação que criam geralmente com argila, podem criar aquilo com algum tipo de pedra especial, ou criam com estopas, criam com bonecos. O presépio, qual é o centro do presépio? Será que o presépio, ele converte a nossa atenção para Maria? Será que o presépio, ele nos traz como centro os reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar? Será que o presépio, nós devemos olhar para José? Será que o centro do presépio são os animais? Não, o centro, a razão, o núcleo, aquele que é digno de percepção é o menino que está na manjedoura, é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O John Piper, ele escreveu um livro chamado Deus é o Evangelho, ou seja, Deus é a boa nova do Evangelho. Nós podemos dizer que assim como a melhor notícia do Evangelho é o próprio Deus, a melhor notícia do Natal é o próprio Jesus. Nada é tão maravilhoso, nada é tão glorioso, nada é tão estupendo quanto Jesus. Jesus é a razão do nosso Natal, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É para Ele que Maria converge, é para Ele que José converge, é para Ele que Gaspar, Belchior e Baltazar convergem, é para Ele que os anjos, arcanjos, querubins, serafins convergem. O Natal só tem sentido de fato e de verdade porque Jesus está nele, porque Jesus é o centro, porque Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para a ciência, o centro do universo é o Sol. O nosso sistema planetário, ele é definido como heliocêntrico. Por quê? Porque o hélio é um gás que tem é uma estrutura química que tem no Sol, e o Sol é ele que comanda o nosso sistema planetário, quer dizer, todo o sistema planetário gira em torno dele. Mas quando a gente pensa no Natal, não é assim. O Natal não orbita em torno do Sol, o Natal orbita em torno de Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, você está encantado com as músicas, se você está aqui hoje, está encantado com as cores, com as luzes, tudo isso é bonito, tudo isso é encantador, tudo isso deve estar presente, mas nós não podemos nos encantar com a embalagem e perdermos o produto essencial do Natal. O produto essencial do Natal é Jesus e é Jesus. É lamentável, pastor Toninho, quando as famílias se reúnem, você vê aquele churrasco, você vê aqueles encontros presentes,
música, tudo, mas ninguém lembra de Jesus. Esqueceram o principal do Natal. O principal do Natal, queridos irmãos, é Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui, por causa de Jesus. É Jesus, e é Jesus, aleluia. Tem um filósofo chamado René Descartes, e o René Descartes, ele dizia que o universo, ele gira e girará em torno do homem, sendo o homem a razão de tudo. Este é um princípio filosófico chamado antropocentrismo. No Nicolau Copérnico, o universo tem o Sol como centro. Na filosofia, o universo tem o homem como centro, o antropos. O homem é o centro, mas nós somos esclarecidos pela palavra de Deus. Nós somos iluminados pela palavra de Deus. Esses dias a minha filha foi junto com meu filho e alguns amigos lá do CREI de Barueri. Eles foram numa apresentação lá no centro de São Paulo, no museu, e a apresentação era relacionada às criações de Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, ele fez uma pintura que ficou conhecida como Homem Vitruviano. E o Homem Vitruviano diz, a pintura de Leonardo da Vinci do Homem Vitruviano diz que o homem é o centro de tudo, o homem é a razão de tudo. Mas nós aprendemos com a palavra que não é verdade. O centro do Natal, o centro do universo, o centro das nossas vidas não deve ser outro a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é o sol, não é a lua, não são as estrelas, não é o homem, não são as bolinhas, não é a cor, não são os presentes, não! O Natal só tem sentido por causa de Jesus. Ele é a verdadeira razão do Natal. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A razão do Natal é Jesus, o menino da manjedoura. Jesus é a razão de tudo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Messias prometido, Ele é o Logos de Deus, Ele é o cumprimento das promessas, Ele é a causa de tudo e a causa de todos. A Ele seja a glória, seja a honra, seja o louvor. Aleluia. O Natal é o tempo de 13º. E fala de dinheiro. Já receberam o 13º? Pastor, muita gente não quer levantar a mão para não dar o dízimo, pastor, sobre o 13º, né? Então, mas já receberam o 13º. Natal geralmente a gente recebe um pouquinho a mais, mas não é esta a razão do Natal. No Natal geralmente a gente viaja, mas não é esta a razão do Natal. O Natal geralmente traz para nós a presença de muita gente, mas não é, apesar das pessoas terem o valor delas, não é essa a razão do Natal. A razão do Natal é Jesus. É Jesus e é Jesus. Tem como colocar o texto dessa tela aqui, por favor, meu nobre? Que é o texto de Romanos 11:33. E eu queria ler com toda a igreja esse texto que define bem qual é a razão do Natal. Versículo de número 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Por favor, o próximo. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Não, porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Amém, amém e amém. Uramacanda Ramahai. É Jesus que dá sentido para o Natal, é Jesus que dá sentido para o nosso culto, é Jesus que dá sentido para a nossa vida. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua face, por gentileza, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor a Jesus, uma palavra de reconhecimento a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora, Jesus não quer ser apenas a razão do Natal. Ele quer ser também, sobretudo, a razão das nossas vidas. O Rei dos Reis, que comanda os anjos, o Rei dos Reis, que comanda os astros, o Rei dos Reis, que comanda os pastores, o Rei dos Reis, que foi reconhecido por Gaspar, Belchior, Baltazar, os reis magos,
o rei dos reis, que foi perseguido pelo rei Herodes, porque ficou sabendo que o novo rei havia nascido, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele não quer ser rei só do universo, ele quer ser o rei da sua vida, ele quer entrar na sua vida. Eu gostei aqui de uma das canções, não sei exatamente qual delas, que fala assim: eu prepararei no meu coração com carinho um cantinho para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que você prepare no seu coração e diga: Jesus, manda na minha vida, Jesus seja a razão da minha vida, Jesus seja de fato, de verdade, o sentido da minha história. E você vai ver que Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai transformar a sua história, Jesus vai trazer paz para você, Jesus vai trazer segurança para você. Jesus deve ser a razão, o motivo, ele deve ser o sentido, ele deve ser o significado maior da nossa vida. A nossa vida só tem sentido com Jesus. Quando Jesus se torna o Rei dos Reis da nossa vida, quando ele se torna a razão, quando ele se torna o centro, quando ele se torna o principal, ele nos traz algumas coisas. Primeira coisa que Jesus traz para a nossa vida é perdão dos nossos pecados. Queria ler com os irmãos quando Mateus, no capítulo 1, versículo 21, descreve a fala do anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel vai falar para Maria e para José a respeito de Jesus. E aí é interessante que ele vai falar do que Jesus vai fazer. E olha o que Jesus vai fazer. Mateus 1, 21. E ela dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome, qual o nome? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Jesus entra na nossa vida, quando esse rei chega na nossa casa, na mente, no coração, na alma, no nosso espírito, a primeira coisa que Jesus faz é limpar-nos dos nossos pecados. Tem uma coisa que nos torna irmãos e que nos universaliza, que nos torna semelhantes a qualquer ser humano. E qual é a coisa que nos torna irmãos, que nos torna semelhante a todos? É o nosso pecado. Eu tive agora, pastor Toninho, em Portugal. Agora eu sou um pregador internacional. Tive na Espanha. O meu cachê hoje vai ser bem mais caro, viu? Não sei nem se vai ter condições de pagar. Tô brincando. Então é o seguinte, eu fui lá e foi muito bom ter estado ali. E eu percebi uma coisa que é muito interessante, que a mensagem do Evangelho, que resulta em bens materiais, essa mensagem só tem sentido para países pobres. Para países ricos, essa mensagem não tem sentido. Eu desci no aeroporto de Lisboa e o meu amigo que ia me buscar disse assim: pastor, toma um café aí, enquanto eu vou resolver um negócio e eu vou passar aí. Aí eu desci no aeroporto de Lisboa e fui dentro do aeroporto numa Starbucks. Quando eu cheguei na Starbucks, que é aquela loja de cafés aqui, os cafés são caríssimos. Quando eu cheguei lá para tomar o café, eu tirei o euro que eu tinha levado, umas merrecas de euro lá. Quando eu dei para ele, ele falou assim: não, isso aqui você tem que me dar em moeda, são 40 cêntimos, 40 centavos de euros. Eu falei: 40 centavos, 500 ml de cappuccino no Starbucks? Ele falou: é. Aí eu falei: então me dá um croissant. Aí ele falou: o croissant é 29 centavos. Aí eu disse: bom, tudo bem. Aí pegamos o carro, pegamos a estrada, 16 cêntimos é o pedágio, 16 centavos o pedágio, 16 centavos de euro. O amigo que veio, que me buscou, falou: sabe quanto custa esse carro aqui, pastor? Aí eu falei: quanto? Ele falou: custa 500 euros. Aí ele falou: uma pessoa aqui que ganha um salário mínimo ganha 850 euros. E ela sai do trabalho com os 850 euros, passa na loja e compra um carro que dá para andar pelo país inteiro. 850 euros é o salário mínimo e custa o carro, um carro bom, 500 euros. Um apartamento com 3 dormitórios paga-se lá 200, 300, 400 euros. Não em Lisboa exatamente, mas nas cidades no entorno, 200 euros paga. Eu fui em apartamentos muito bons lá, aliás, dormi lá na casa dos irmãos nos dias que eu estive fazendo aquela minha série de pregações ali. E eu estive lá em apartamentos que os irmãos pagam 200, 300 euros. Ora, quando você oferta o Evangelho nesse lugar, colocando o Evangelho e colocando Jesus como aquele que traz condição financeira, não faz sentido a mensagem do Evangelho, porque ele já tem as condições, ele já tem as melhores coisas.
É por isso que quando Gabriel vai falar para José e para Maria, ele não diz que Jesus vai trazer para nós melhores condições financeiras. Não é que Jesus não traga isso, ele traz, mas essa não é a razão máxima. A razão máxima é libertar a gente daquilo que nos universaliza. E o que é que nos universaliza? O pecado. E nada pode arrancar o pecado. Não existe moeda no mundo capaz de comprar perdão. Não existe nota, não existe dinheiro valorizado no mundo capaz de comprar perdão. O perdão só é obtido por meio de Jesus, o nosso Senhor. O perdão só é obtido por meio de Jesus, o nosso Senhor. Então, se você hoje abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir a sua alma, eu posso garantir para você que Jesus vai trazer para você o que a libra esterlina não é capaz de trazer, o que o euro não é capaz de trazer, o que dólar não é capaz de trazer, o que o real não é capaz de trazer, o que o iene não é capaz de trazer, o que o seu bolso não compra, o que a sua fama não compra, o que a sua popularidade não compra. Jesus é poderoso para trazer para você perdão, perdão e perdão. Quantos pecadores nós temos aqui que precisam de perdão? Levante a mão se você sabe que você é pecador e você precisa da graça. Eu sou pecador, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso da bondade, eu preciso de perdão dos meus pecados. O Natal fala de perdão dos pecados. Tem uma coisa que nos pesa a consciência, que nos traz culpa, que angustia a nossa alma, é essa natureza pecaminosa e caída, que a gente quando vê já pecou, quando a gente percebe já fez, e depois a gente fica culpado, fica angustiado, mas não existe água nesse mundo capaz de lavar o pecado. Não existe instrumento químico produzido em nenhum laboratório capaz de libertar-nos do pecado. Só existe uma pessoa, é Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. No 3, podemos ler só essa última parte do versículo? 1, 2, 3. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Coloca a mão e diga assim: porque Ele me salvará dos meus pecados. Jesus nos salva dos nossos pecados, das nossas culpas. Ele nos liberta. Aleluia, da marca devastadora e destruidora do pecado. Ele nos liberta do pecado. Por isso Ele deve ser o rei das nossas vidas. Ele deve ser o Senhor da nossa história. Ele deve ser a razão da nossa existência para nos livrar de todo pecado. Em Marcos 2, Jesus diz ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Jesus curou o paralítico de Marcos 2, sim ou não? Curou, mas antes de curar, Jesus perdoou pecados, porque Jesus fez aquilo que os homens podem fazer e fez algo que só Ele pode fazer. Hoje em dia, os homens estão falando já a respeito de prótese, mas não é prótese somente. Aqui os jovens aqui são muito ligados nisso. Já ouviram falar do exoesqueleto? Já ouviram falar do exoesqueleto? O que é o exoesqueleto? O exoesqueleto é uma estrutura que a pessoa com deficiência, ela coloca no corpo e aquele exoesqueleto completa todo o corpo da pessoa e ela ganha mobilidade. Se a pessoa tiver sem as duas pernas, coloca-se no exoesqueleto e ela anda, joga até futebol, corre igual o Usain Bolt. Aliás, o anúncio do exoesqueleto, ele é feito com um medalhista um velocista. Por quê? Porque alguém que tem o exoesqueleto é capaz, sem as duas pernas, de correr com tanta vitalidade como alguém que tem as duas pernas. Devolver pernas para os homens, a medicina pode devolver, mas perdão de pecados, só Jesus pode trazer. Receba perdão de Jesus. Receba a graça de Jesus. Em João 8, Jesus vai dizer para a mulher adúltera que estava ali para ser apedrejada: perdoados te são os teus pecados. Aleluia. Em Lucas 23, Jesus, quando ele vai ser preso, ele vai ser colocado no meio de dois ladrões. Segundo a tradição cristã, um ladrão se chama Dimas, é o bom ladrão, o ladrão arrependido, e o outro se chama Gestas. O Gestas
recebeu a oferta do perdão e não aceitou, mas o Dimas aceitou. E Jesus falou para ele: perdoados te são os seus pecados. Obrigado, Jacob. Perdoados te são os teus pecados, e hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, mentalmente, espiritualmente, na nossa consciência, a gente se sente no paraíso. Aleluia, glória a Deus. O C.S. Lewis, ele fala o que é o inferno. Aí ele diz: o inferno é o lugar onde Deus e o seu perdão não estão. E o que é o céu? É o lugar em que Deus e o seu perdão estão. Quando você é perdoado e tem a alma pacificada e a mente tranquilizada, não pela indiferença e pela apatia, mas pelo perdão de Deus, você se sente no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, o Senhor Jesus não traz apenas através do Natal perdão para os nossos pecados. Quando Ele se torna o rei da nossa vida e quando Ele se torna a razão da nossa existência, Ele traz para nós também a presença maravilhosa de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, quando o anjo Gabriel está conversando com José e Maria, ele vai dizer isso aqui: tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo-ão o que, irmãos? Emanuel, que quer dizer o que? Deus conosco. Só Jesus pode trazer Deus para dentro de nós. Só a presença de Deus pode trazer para nós completude real. Eu gosto muito de livros, irmãos que me conhecem há muitos anos sabem que eu sou um assíduo leitor. Eu gosto de ler e gosto de ler pensamentos. E eu tenho um pensamento aqui do Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, que ele diz o seguinte: o homem, ele é vazio até que Deus assuma no homem o seu lugar. E Deus só assume o seu lugar no homem através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Natal traz Deus para perto de nós. Deus que estava longe por causa do pecado, Deus que estava longe por causa das diferenças das naturezas. Cada um tem uma natureza, Deus a natureza divina e nós a natureza humana. Deus estava longe de nós por causa da nossa indiferença para com Ele, mas um dia Deus encarnou entre nós e Jesus trouxe Deus para nós. Diga comigo: no Natal foi o dia da mudança de Deus. Deus mudou do céu para a terra. Deus mudou do céu para a terra. Você andava com Jesus e você via Deus, e você dizia: Deus não está no céu. Aí dizia: não, no Natal Deus mudou de endereço. O endereço de Deus é onde Jesus está. O endereço de Deus é a casa de Jesus. Se o seu coração é a casa de Jesus, então o seu coração, aleluia, é o lugar aonde Deus mora. Quem tem Deus tem paz. Quem tem a presença de Deus tem esperança. Quem tem a presença de Deus tem segurança. Quem tem Deus tem fé. E quem tem a presença de Deus vence. Aliás, em 1 João capítulo 5, versículo 4, João vai dizer: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. Jeremias capítulo de número 3, versículo 33, aliás 24, Lamentações 3, 24, ele diz: sendo assim, eu digo a mim mesmo. Olha o que Jeremias diz, Lamentações 3, 24, sendo assim eu digo a mim mesmo, a minha porção na terra é quem? A minha porção na terra é quem? A minha porção na terra é o Senhor. É o Senhor a minha porção, diz a minha alma, portanto nele esperarei. O Natal traz Deus para dentro de nós. E Deus nunca vem sozinho. Deus vem carregado de bênçãos extraordinárias. Você já abriu seu coração para Jesus? Você já tem Deus dentro da sua alma, dentro da sua vida? Então não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua família. Aleluia, o ano de 2025 tem sido aí um ano de questionamentos para você. Você não sabe direito como as coisas vão acontecer.
Deus está dizendo: fique em paz, porque eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua alma, eu vou cuidar da sua vida. E por fim, o Natal nos traz Jesus. E Jesus, além de perdão e da presença de Deus, Jesus nos traz uma outra coisa. Jesus nos traz vitória. José e Maria foram guiados em vitória. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quando os irmãos olham para a história de José e Maria, depois do nascimento de Jesus, os irmãos encontram bastante lutas na vida deles, sim ou não? Vida difícil, né? De lutas, né? Mas os irmãos, quando, assim, sendo bem honestos com o que os irmãos enxergam, quando os irmãos terminam de ver a história deles, no final, o que prevalece? José e Maria são derrotados ou José e Maria são vitoriosos? São vitoriosos. É engraçado que a vitória de José e Maria é tão grande que em muitos lugares José é mais conhecido do que Jesus. Por exemplo, já ouviram falar de Costa Rica, sim ou não? Costa Rica, o patrono da Costa Rica é São José. Tanto que existe um tratado internacional de direito muito conhecido, que é o Tratado de São José da Costa Rica, em homenagem a ele. Maria é conhecida no mundo todo. Em muitos lugares Maria é mais ovacionada do que Jesus. Está errado isso, não estou dizendo que está certo, está errado isso. Mas isso mostra que com Jesus eles venceram. Eles se tornaram grandes, eles se tornaram importantes. Se você tem Jesus, Jesus vai dar vitória para você. Não vitória a ponto de você se tornar uma divindade, não é isso? Mas vitória no sentido de Jesus cuidar de você. Jesus vai cuidar de você. Quando você lê a história dos discípulos, passaram também por maus bocados, sim ou não, os discípulos de Jesus? Mas na sua visão, na sua opinião, depois que você termina de ler a biografia de cada um deles, você chega à conclusão que eles são vitoriosos ou são fracassados? O que vocês acham? São vitoriosos. E são tão vitoriosos que nós estamos aqui hoje. Essa semana um amigo meu veio falar comigo: pastor, eu queria falar sobre empreendedorismo e falar sobre alguma coisa baseada na Bíblia. O que o senhor me indica? Falei: fala sobre Jesus e a igreja. Aí ele diz: mas o senhor vê empreendedorismo nisso? Falei: claro. Ora, você toma 12 homens que não tem jeito para coisa, você os converte e os transforma, e eles transformam o mundo. E hoje nós somos mais de 4 bilhões de evangélicos e de cristãos no mundo. É um projeto de sucesso, é um projeto vitorioso. Eu estive agora na Espanha e ficou uma coisa muito interessante, assim eu vou finalizar. Porque em Portugal você vê a presença da igreja assim muito marcante. Na Espanha não. Aí dá a impressão de que a igreja não está lá. Mas aí eu estive lá com o pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e ele falou assim: nós vamos lá na zona industrial de Madrid. Quando nós chegamos na zona industrial de Madrid, você vê assim aquele monte de empresas. E aí eu disse: mas tem igreja aqui? Aí ele falou: espera um pouco. Aí nós paramos o carro num lugar, na porta assim da igreja, era uma porta de uma fábrica. E aí nós entramos naquela fábrica, o hall da fábrica assim. Aí eu disse: mas tem igreja aqui? Não tem uma placa, não tem nada. Aí ele foi abrir uma outra porta. Nós chegamos numa sala, num espaço assim, onde tinha os banheiros, etc. Aí eu falei: tá, não estou vendo igreja. Ele falou: entra um pouco mais. Quando nós entramos no outro salão, estava uma igreja cantando lá e louvando o nome de Jesus. Eu disse: nossa, esse projeto é um projeto de sucesso mesmo. Pode ser que ele esteja à mostra de todos, mas pode ser que ele esteja coberto por todos, mas ele continua lá. Um amigo meu foi dono de uma carvoaria, e nessa carvoaria ele colocava a madeira lá no forno, tirava a madeira, depois espalhava num espaço muito grande assim e vinha cobrindo de areia. Bom, depois de meses que aquele carvão estava pronto, aquelas brasas, né, estavam prontas, ele tinha coberto de areia. O filho dele foi andar sobre sobre o carvão. A areia, o carvão é muito, ele quebradiço, né, o carvão. Aí o que aconteceu? Ele afundou. Lá no fundo, o filho dele pegou as perninhas, queimou as perninhas, quase que o filho dele fica sem andar. Foi uma lição horrível, mas foi uma lição positiva. Debaixo dessa areia, debaixo desse carvão aí, tem brasa.
A igreja é assim também. Você olha para a igreja e você fala assim, não tem igreja aqui. Mas se você cavar, você vai encontrar. Tem uma irmã que talvez vocês conheçam, uma jovem que foi fazer medicina lá na Rússia. E aí ela contando para nós lá um dia no encontro de jovens, ela disse uma coisa muito legal. Ela disse assim, lá na Rússia, um país fechado, um país totalitário, você diz, esse projeto não vingou aqui. Aí você entra nos porões, e lá nos porões você vê jovens quebrantados, adorando a Deus e bendizendo o Senhor. Esse projeto é um projeto de vitória. Jesus tem vitória para você. Coloca aí Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu quero terminar com todos os irmãos lendo esse texto. No 3 podemos ler até o versículo 39. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Fala para esse irmão aí, em Cristo você é vencedor.